É interessante a quantidade de filmes que decidem abordar a imagem da mulher forte na cinematografia contemporânea. Muitas dessas obras trabalham bastante na ideia de se aproximar do público feminino, além de outras iniciativas que surgem para alcançar também o público mais jovem. Um exemplo disso é o filme Enola Holmes, que traz elementos do feminismo diante de uma figura jovem e educada com liberdade. Antes de começar o vídeo, gostaria de compartilhar que apenas 12,8% das pessoas que assistem os nossos vídeos são inscritos no canal, o que é muito pouco. Então fiquem à vontade para se inscrever, que é grátis, e você ainda ajuda no crescimento desse canal. O filme baseia-se no livro O Caso do Marquês Desaparecido, da estadunidense Nancy Springer. A narrativa é protagonizada pela caçula da família, e assim a Netflix traz Millie Bobby Brown para interpretar a menina detetive. E por mais que a personagem pertença a um novo universo, ela se encaixa bem na perspectiva mais tradicional de Sherlock Holmes. A garota Enola cresceu numa mansão e depois do falecimento do seu pai, foi criada pela sua mãe. Sua vida não se conecta com a dos irmãos pelo fato de terem convivido pouco tempo juntos ao longo desse período. Longe dos homens, as duas construíram suas vidas de forma livre. Isso explica o fato de Enola não obedecer aos irmãos quando a sua mãe desaparece, contrariando todas as ordens ao partir em uma jornada sem consultá-los. Atualmente, a proposta de filmes feministas ou que trazem uma ideia desse movimento é enorme. E essa é uma mudança que também está acontecendo com o público. Daí a necessidade da indústria cinematográfica de construir obras baseadas no estímulo do público, em consumir títulos que foquem nas questões atualmente em foco na sociedade, como, por exemplo, o feminismo, o racismo e os direitos LGBTQI+. Porém, ainda há filmes que demonstram superficialidade ao abordar essas temáticas. E Enola Holmes é um desses trabalhos. O filme parece ter medo de se aprofundar no tema e acaba usando de clichês como muleta para alcançar um público maior, para além daqueles que já consomem usualmente a popular plataforma. Por isso, a opção pela escolha de Millie Bobby Brown para protagonizar o longa, já que a moça tem popularidade bastante para chamar atenção ao filme. Enola, cujo nome de trás para frente significa alone, sozinha em inglês, parece nunca estar só, já que em certos momentos ela quebra a quarta parede e conversa diretamente com seu público. Ela se coloca como narradora da sua própria história, e esse é um dispositivo interessante, mas que no filme é usado gratuitamente, já que não acrescenta em nada na narrativa. Seria interessante se essa estratégia fosse caracterizada pela personalidade infantil e sonhadora de Enola, e que ao longo da jornada o recurso se tornasse em algo mais, pontuando sua mudança íntima rumo à maturidade. Mas não é o que acontece. As falas diretas com a câmera são usadas somente para gerar conexão com o público, pela popularidade e simpatia da atriz. Maybe those amongst you who have already guessed it, is that cycling is not one of my core strengths, but needs must when you must speed somewhere. Além da figura de Mycroft Holmes, que aparece como irmão malvado que está sempre reprimindo a garota, ainda há o internato e a figura da professora de etiqueta. Não basta só a rígida professora representar a estrutura punitiva que existia no ensino das meninas do século XIX. Enola ainda é obrigada a usar um uniforme semelhante ao de uma freira no lugar. Todos esses simbolismos trazidos no filme são elementos fáceis que colocam em foco
a rigorosa estrutura patriarcal que as mulheres deveriam se adequar. Mas quando a trama toma forma, o excesso desses elementos opressivos acaba deixando a história redundante e cansativa de assistir. E destacam bem a fragilidade da abordagem adotada pelo filme. Can you actually drive this thing? Well, I know the basic rudiments. A jovem protagonista não parece ser bastante desenvolvida para sustentar a narrativa por ela protagonizada. Ela acaba se envolvendo em uma trama de outro personagem, deixando de viver a sua própria aventura, que inclui sua autodescoberta e a busca pela sua mãe. Ao invés disso, ela se envolve com um jovem conde que está fugindo da família e que está sofrendo perigo de morte. Sensibilizada com isso, a garota sente que deve proteger o rapaz. E isso é muito interessante, pois não é nem um pouco incomum vermos personagens femininas responsáveis pela proteção de figuras masculinas na história. Essa é uma característica recorrente no estereótipo da mulher forte no cinema. Como, por exemplo, as personagens Trinity, de Matrix, Quora, de Tron, o Legado, e Fox, de O Procurado. Todas elas personagens secundárias. Dessa forma, no filme Enola Holmes, a jovem acaba se colocando como secundária diante da narrativa do rapaz. Isso acontece porque suas ações acabam sendo conduzidas pela ligação que ela tem com ele, ao invés da sua ligação com a mãe, que é uma sufragista. E é interessante sim a menção ao sufragismo em um filme direcionado ao público jovem, pois isso pode ajudar a despertar alguma curiosidade dessa audiência para conhecer o movimento. Porém, a proposta perde a força no desenrolar da própria história, já que tanto a figura da mãe de Enola quanto ao do seu desaparecimento não são explorados de forma aprofundada. E o filme poderia explorar mais as habilidades da personagem, como investigadora, por exemplo, mas os mistérios são rasos e a menina os resolve sem grandes esforços, sem falar nas cenas performáticas, que não fazem a narrativa caminhar, assim como a personagem do irmão, Sherlock, que não tem nenhuma função definida na trama. E por mais que a garota tente ir contra os padrões das damas da sua época, ela acaba caindo em uma armadilha comum. Eu sempre reflito sobre isso, porque me parece que os roteiristas não conseguem encontrar uma forma de desenvolver a personagem sem vinculá-la à figura masculina ou à trama do romance. Então, percebemos que Enola Holmes tenta reconhecer as discussões contemporâneas, trabalhando-as dentro de histórias já conhecidas. E isso é válido, porém, é uma obra que parece mais preocupada em se adequar aos códigos das produções da Netflix enquanto plataforma. E mesmo com todos os esforços, não conseguiria aprofundar o tema feminista de forma ousada e original. E é sempre importante questionar sobre como as mulheres aparecem no cinema em filmes que dizem levar a bandeira feminista. Para além da escolha de protagonistas femininas ou do uso de símbolos do movimento, é essencial refletir como o cinema pode desconstruir abordagens que se repetem e colonizam o feminino.